Estamos de volta para o bloco final do programa Vale Soluções de hoje. Agora vamos falar sobre o livro do Dr. Carlos Dionísio, Assédio e Danos Morais, os Males do Século. Doutor, gostei muito do seu livro, eu estava dando uma olhada aqui no intervalo, até antes do nosso programa, uma folhada nele, muito bem feito, com toda certeza, além de muito bem escrito, informações imprescindíveis que todos nós devemos tomar conhecimento e também devemos estudá-las. Como que surgiu a ideia do livro e o que o senhor traz de importante aqui entre todas as informações que estão nele? Esse livro surgiu de duas ideias. Primeiro, pela nossa vivência sindical, dos conflitos trabalhistas, de ver a incidência de danos morais e o assédio. E depois de uma palestra que teve na Câmara Municipal em Taubaté, há 2 anos atrás, de um juiz do tribunal, do TRT de Campinas, Dr. Giordano, que falou sobre danos morais. Aí usou a parte doutrinária do direito dentro do danos morais. E eu vi a parte prática das pessoas sofrendo os danos morais e o assédio. O que é isso? São atitudes hostis, vexatórias, maldosas, perseguições, apelidos, humilhação, que o empregado passa no seu local de trabalho. Metas insuperáveis, depois chamam o trabalhador de tartaruga, de bicho preguiça, e criam apelidos, ofendendo a moral, a integridade do trabalhador. E muitas vezes deixando sequelas emocionais. Emocionais. Aí no livro a gente fala. Né? Então o livro ele é extremamente técnico. Ele é um livro que traz aí relatos de pessoas que sofreram danos morais, de ações que foram procedentes nos tribunais, mantidos pelos tribunais, ações de indenização altíssimas de pessoas que são lesadas. São atividades assim, cotidianas no dia a dia, que são feitas pelos RHs, por gerentes, por encarregados, que às vezes até a própria empresa não sabe disso. Muitas vezes. É porque a central fica na capital, né? São várias redes no Brasil todo, né? E vai criando esses problemas. Tivemos, por exemplo, recentemente, o ano passado, em Taubaté, uma grande rede de supermercados, que disciplinava o horário dos caixas, das mulheres, operadoras de caixa, de ir ao banheiro. Uma funcionária pediu para ir ao banheiro 1 da tarde, não foi, 2 não foi, 3 não foi, 4 não foi. Quando chegou às 7 horas da noite, ela teve um desmaio e fez as suas necessidades na roupa. Isso é totalmente deprimente. Que absurdo, hein? É um absurdo deixar o ser humano nesse estado. Isso está relatado aqui? Está relatado aí, já entramos com a ação e entramos, acima de tudo, com uma norma trabalhista na convenção coletiva, dizendo ao empregador é vetado qualquer controle de ida aos banheiros, como pena de multa. Por quê? Para que se evite isso. Agora, há necessidade de colocar uma cláusula dessa? Nenhuma. Há necessidade de você entrar na justiça e pedir uma indenização? Mesmo porque, se eu ou você ou nós sofremos um dano moral, não há dinheiro que pague. Sim, sim. A sua honra, o seu interior, o seu psicológico, atinge o psicológico da pessoa, a pessoa fica com estresse emocional, os homens vão para a bebedeira, a mulher fica numa depressão. Então, tudo isso são conflitos. E com essa legislação que está chegando, eu acredito que vai aumentar muito a incidência. Por isso, nós temos que conscientizar o trabalhador de denunciar isso ao seu sindicato. Esse é um fator importante, né, doutora? Infelizmente, no Brasil ainda se tem as pessoas que passam algum tipo de humilhação, seja ela moral, às vezes sexual também, somente as mulheres, têm um receio muito grande em levar adiante as suas denúncias e isso... gerar algum tipo de processo, né? Ainda tem essa dificuldade, né? O livro fala aonde deve ser feito, como deve ser adquiridas as provas. É claro que não é fácil provar, mas tem que estar sempre perto de alguém. Hoje nós temos o celular que você pode filmar, você pode gravar, você pode fotografar. Então, há condições de provar em juízo que sofreu isso. Hoje você vê que todo mundo realmente está delatando os fatos errados que se passa por aí, principalmente de assédio sexual e assédio de danos morais também, né? Então, esse livro é uma pequena colaboração nossa, já é o segundo livro que a gente escreve. Um foi Empresas e Empregos na Era da Globalização, quando eu fiz um curso na Itália. Tema pertinente também. É pertinente, e que está refletindo hoje os contratos. Lá na Europa já havia naquela época
tanto na Espanha como na Itália, o contrato por obra certa. Hoje é o intermitente. Quer dizer, você fica em casa, eu preciso de um jardineiro, eu preciso fazer uma festa, eu preciso fazer uma limpeza, então contrato empregado sem vínculo, sem horas extras, sem nada. Então isso a gente já dizia. E esse danos morais, que eu tenho certeza que vai servir para alunos de faculdades, para entidades, me coloco à disposição para dar a palestra, né? Isso é importante. Devem procurar o sindicato no telefone 3621, Claro, fica à vontade. Né? 3955, ou se não usar o meu e-mail da presidência, né? É presidência@simtaubaté.org.br. Nós teremos o maior prazer de levar para as faculdades, levar para as organizações, para os RHs, para que esses males não se repitam mais. Deixa eu aproveitar rapidamente, a gente está no finalzinho do programa, mas um tema relacionado a isso. Há uma crescente queixa de gestantes, quando acabam se deparando com a gravidez no seu trabalho, de que existe uma perseguição por parte de alguns empregadores. O senhor tem conhecimento disso? É um índice que realmente tem aumentado? Tem aumentado. É o seguinte, o trabalhador ele tem que trabalhar até morrer. Se ele, por exemplo, eu estou usando uma linguagem bem prática, vocês podem até ficar um pouco assim surpresos, mas é na mentalidade de alguns empresários, você não pode ficar doente, você não pode faltar, você não pode ir ao médico, você não pode levar seu filho no médico, você não pode atender sua mulher que está doente, você não pode ir no hospital. Então, é muito limitado, é uma pressão muito forte. E a gestante sofre isso, porque ela começava, ela está, por exemplo, um caixa, por exemplo. Uma mulher que é gestante, ela tem um período que ela tem que sair, porque ela tem licença da gestante. Depois ela tem a amamentação. Sim. Depois ela tem uma série de licenças que nós temos mais 60 dias em cima dos 90, que é da lei. Então, isso acarreta ao empregador um ônus que ele não quer. Então, ele começa a perseguir, começa a fazer pressão. Já é um dano moral em cima da gestante. Gravíssimo. Então, a gestante, a mulher, o idoso, o jovem, o deficiente, são pessoas que sofrem todo esse tipo de lesão. É claro que isso não é a unanimidade. Existe gente muito boa, existe gente consciente e humana, mas existe aquele que abusa. E o caminho, né, doutor, é denunciar, levar adiante, porque violação do direito é um tema importante. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma cultura, que não tira a razão de algumas pessoas, né, que sentem medo, sentem muitas vezes dúvidas de levar adiante um processo, mas no caso dos empregados, tem aí o Sindicato dos Empregados do Comércio, que acaba ajudando vocês, dando uma estrutura e apoio nesse momento tão crucial, não é? Sem dúvida. Eu acho que cada um deve procurar o seu sindicato, no nosso caso específico, Sindicato dos Empregados do Comércio, né? Temos a sede em Taubaté, temos em Pindamonhangaba, temos em Ubatuba, temos em Campos do Jordão. Temos aí uma média de 15 mil comerciários na base. Dr. Carlos Dionísio, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado por ter participado conosco hoje do programa Vale Soluções. Novamente agradeço a dedicatória e o livro, A Sede Danos Morais, Os Males do Século. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, parabéns pelo programa, que traz, assim, uma soma de informações, orientações para toda a nossa região. Parabéns. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ponto final no nosso programa Vale Soluções de hoje. Aguardo vocês no nosso próximo encontro.